Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Hoje, Gente que Fala Turismo, parceria do Gente que Fala com o Vote Top Turismo, que é a realização da Skol International São Paulo. Meu querido Aristides, eu pronunciei corretamente Skol International São Paulo? Com muita propriedade, São Roberto. Prazer tê-lo aqui. O Aristides La Plata Curi é presidente da Skol International São Paulo. Eu preciso que você fique mais próximo, senão a mamãe não estiver em casa. Né? E nós reunimos 3 prefeitos exatamente para abordar esses temas que nós estaremos trazendo aqui. Gabriel Rosa, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zancopé. Agradeço também ao convite feito pelo Ari da Skol Turismo. E como é que faz para deixar Cananéia com dia de sol? Todo dia é dia de sol lá e todo dia tem um atrativo para você estar conhecendo em Cananéia. Também conosco o Dr. Dirceu. Prazer tê-lo aqui, Dr. Dirceu. Prazer é todo meu. E principalmente estando aqui nesse seleto grupo para falar sobre o turismo, falar sobre Bofete e especialmente ao lado do Dr. Aristides aqui, que tem dado esse grande apoio aos municípios como top destinos turísticos. Em Bofete todo mundo chama de Dr. Dirceu, correto? Por isso é que é o teu nome. Sem dúvida alguma. No rádio, na TV, e no fio do bigode. No rádio e na TV seria nome artístico. No teu caso lá, é o nome que você usa nas campanhas. Dr. Dirceu, correto? Isso. Obrigado. É bom não brincar com o delegado. E também conosco, Otávio Gomes. Prazer tê-lo aqui, Otávio. Prazer, Zancopé. Queria aqui agradecer essa abertura ao Dr. Aristides, que está dando esse apoio aos municípios, né, destinos turísticos. Queria aqui também agradecer aqui a presença dos prefeitos, dos colegas aí de trabalho, e é com muita alegria que nós estamos aqui. Quanto tempo de Ilha Solteira a São Paulo? São 8 horas de viagem. É o município mais distante de São Paulo. São 750 quilômetros. Como é que você faz para vir de lá aqui? Nós vamos com muita tranquilidade, de carro. Não, quais estradas você... Nós destinamos a Ilha Solteira, Santa Fé do Sul, pela rodovia dos Barrageiros. E depois de Santa Fé do Sul, nós pegamos a Washington Luiz. E Euclides da Cunha, Washington Luiz. Aí é pista dupla, com muita tranquilidade. Saiu que horas? Eu saí ontem às 2 horas da tarde. Chegamos aqui em São Paulo por volta das 10 horas da noite. Pois não. A vantagem é que o estado de São Paulo é o mais bem servido da União em estradas, em conexões rodoviárias, né? A gente favorece muito o deslocamento, né? O governador Alckmin, dia 31 de maio, sancionou lei classificando 20 cidades paulistas como municípios de interesse turístico. Cada um deles receberá cerca de R$400 mil por ano do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com dotação orçamentária de 407 milhões em 2017. Cananéia, Bofete, Ilha Solteira, algum desses municípios está contemplado nesse... Ou ninguém? Cananéia já é instância turística, né? Nós já estamos no grupo de 70 instâncias turísticas do estado de São Paulo. O que muda? Hoje a gente já tem um recurso que é destinado ao desenvolvimento do turismo, que é do DADTUR, que é o apoio ao desenvolvimento das instâncias turísticas, que é destinado do governo do estado a essas 70 instâncias que já existem classificadas como instância turística, como destino turístico.
Ilha Solteira também? Nós somos instância turística desde o início. Esse MIT ele veio mais para desenvolver, né, o turismo do estado de São Paulo. Ao nosso redor ali tem muitos municípios que estão pleiteando essas vagas. Antigamente, né, as instâncias turísticas recebiam um valor, Ilha Solteira recebia 3 milhões e 500 por ano. Com isso você tinha a certeza de promover, né, a infraestrutura necessária para o turismo. Com esse MIT teve uma redução na nossa verba para que outras cidades possam se desenvolver no turismo. A novidade, Zancopé, é que a partir dessa nova lei de 2015, o fundo das instâncias sofreu uma majoração de 10% por parte do governo do estado e as instâncias abriram mão de 10% da sua dotação. Com esses 20% serão contemplados até 140 municípios de interesse turístico, que dá mais ou menos esse valor aí que você mencionou no início do Doutor Dirceu, programa. Bofete. Então, Bofete, isso, nós estamos pleiteando a nossa classificação como município de interesse turístico. O nosso projeto de lei é o número 450. Por que está pleiteando? Pleiteando porque nós estamos concorrendo através de um projeto de lei, juntamos toda a documentação necessária que exige a lei estadual e daí tem uma tramitação, vai até a Secretaria de Turismo, é feita uma análise e depois se transforma em lei. E daí sim, Bofete poderá participar do MIT, dos municípios de interesse turístico, que serão 140. E é importante, Zancopé, a gente falar também do Estado de São Paulo, que dá um exemplo para o país, doutor Aristides, em âmbito do turismo, porque nós temos instâncias e agora nós estamos caminhando para 140 municípios de interesse turístico. Isso é inédito no país, o Estado de São Paulo apoiando realmente o turismo. Mas, doutor Dirceu, eu acho interessante. Eu sou paulista, né? Então eu imagino que Cananéia, todo mundo que fala em Cananéia fala em turismo, fala, né, vai outros pontos aí, a gente imagina. Agora, Bofete é município turístico, quer ser município turístico, e a Cananéia, a gente cresce imaginando que vai a Cananéia, né? Vai na Ilha Solteira e imagina que vai já... É um ponto turístico, mas e as outras cidades como o Bofete que se imagina participar dessa classificação? E aí que está a importância. É aí que está a importância, Zancopé. Tanto é que eu sempre falo o seguinte: quem passou por essa vida e não conheceu o Bofete, não viveu. De leve, assim, né? Discretamente. Nós temos as belezas naturais. Nós temos o gigante adormecido, um complexo montanhoso em forma de gigante que dorme. Nós temos as Três Pedras, que é um belíssimo espetáculo da natureza. Aí é o turismo esotérico, tem uma energia muito forte e concentrada, como a gente fala, né, que seria uma mini Machu Picchu, que eu conheço lá e sei da energia que lá tem. E também sei da energia que tem as Três Pedras no município de Bofete. É o maior ponto energético do Polo Cuesta e um dos maiores do país. E também tem nossas cachoeiras, aí a gente vem para o turismo de entretenimento, nós temos nossas festividades, nós temos o ecoturismo, o município é muito extenso, as belezas naturais, tem um pedaço de Mata Atlântica, de Cerrado. E tem os eventos, né, doutor Dirceu? Aquele evento que reúne os ciclistas todos, que acontece uma vez por ano. O cicloturismo. Cicloturismo. Isso, que o maior evento de cicloturismo no país. Nós pertencemos, são 4 rotas. A nossa rota é a rota do Piabiru. Olha, Cananéia e... O Piabiru também passa por Cananéia. O início da estrada do Caminhos do Piabiru é em Cananéia, é uma estrada histórica, né? Tá vendo que nós somos co-irmãos, então. O Caminhos do Piabiru é de Cananéia, do Brasil a Machu Picchu, né? Isso mesmo. Então, o início dessa estrada do Caminhos do Piabiru, existe um livro de um historiador da nossa região, lá do Vale do Ribeira, que ele conta toda a história dos Caminhos do Piabiru. A estrada começa em Cananéia, passa por diversas cidades do estado de São Paulo. Incluindo o Bofete, não esquece. Incluindo o Bofete no caminho até Machu Picchu. Você já conheceu o Bofete? Já passei por lá. Mas estamos esperando essa prefeito Otávio, prefeito Gabriel, quando se fala em Ilha Solteira e Cananéia, para paulistas como eu, assim, praia é o sinônimo. Uma fluvial, a outra, não é?
praia desse litoral maravilhoso que nós temos. A praia atrai Ilha Solteira? Esse é o nosso grande forte potencial, né, turístico, é o lago represado da usina de Ilha Solteira, que hoje atualmente é a terceira maior usina em operação. Então, esse lago faz com que potencialize Ilha Solteira, tanto na parte náutica como na parte de pesca. Então, nós, dentro de Ilha Solteira, nós atuamos fortemente nesse legado, que é a parte náutica e da praia, que é a nossa maior infraestrutura. Gabriel, a praia continua atraindo lá? Falar de Cananéia, falar de praia, Cananéia não é só praia, né? Cananéia nós temos um misto que eu até comentei com os prefeitos. Genial. Cananéia nós se enquadramos em todas as categorias de turismo, né? Cananéia nós temos as praias mais preservadas hoje do estado de São Paulo. Nós temos 1.200 km² de belezas naturais, patrimônio. Cananéia hoje ela é protegida pela Unesco. Nós temos as praias do Camboriú, a Praia da Laje, então sim, temos praias de mergulho, então são atrativos naturais, né? E hoje Cananéia tem as praias que é conhecido em todo o Brasil como o Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Hoje muitas pessoas conhecem a Ilha do Cardoso e não sabem que a Ilha do Cardoso é em Cananéia. A Ilha do Cardoso é um parque estadual, ela é contemplada dentro desse parque cerca de 9 praias, 3 cachoeiras. Então temos 7 comunidades caiçara dentro desse parque. Então assim, não é só a praia, mas a praia hoje é um dos maiores atrativos em Cananéia, com uma parte histórica, né? E eu sempre, uma questão, o Ari me acompanhou e sabe que é uma questão que eu sempre bato. Cananéia é a cidade mais velha do Brasil. Inclusive vamos completar 486 anos agora no próximo dia 12. Então, é um título que hoje, quem tem o título de ser a cidade mais velha do Brasil é a cidade de São Vicente. Mas eu contesto essa história e Cananéia é a cidade mais velha do Brasil. Isso eu afirmo com certeza nos livros de história. Temos documentos, estamos fazendo dossiê para mostrar e vamos mudar a história do Brasil, contar que Cananéia é a cidade mais velha. Aristides, o que é o top destinos turísticos que prêmio, a SCAL está... É um prêmio que o SCAL Internacional São Paulo está desenvolvendo junto com a ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, que é uma ferramenta que a gente está colocando à disposição das cidades, sobretudo das prefeituras, né, para que elas possam, com uma relação custo-benefício muito interessante, se promover junto aos turistas e junto aos próprios moradores, criando aquela interação que que é o segredo do turismo. O turista ser bem recebido na cidade, com uma população motivada e bem preparada, com autoestima. Esse aqui é o projeto. Quando nós sentamos aqui, o doutor Dirceu pediu o meu voto. O senhor pode votar em 3 cidades. Eu não declarei meu voto. E o voto é sagrado e sigiloso. O senhor pode votar 3 vezes. Cada voto você pode votar em 3 cidades. Tá, né? Então, você vota na cidade do coração. Vamos votar então pela idade da cidade. Sempre pela mais nova. Como funciona? Então você entra no site votetop.com.br, os votos são sempre pelo site oficial, e faz um breve cadastro e aí entra na Cidade do Coração. É a primeira cidade a ser votada. Depois vota em 2 cidades turísticas. Que pode, então, e aí, nessas 2 cidades é que há aquela... Genial. A política está no sangue, pedir voto. Eles sabem fazer isso. Pedir voto. Pedir voto é com o prefeito mesmo. Sentamos aqui, eu falei, o senhor senta aqui. Ele falou, você vota em Bofete. Eu não sabia nem por que eu tinha que votar em Bofete. Então, depois, as cidades serão classificadas, segundo as votações, por faixa de população, para a gente ser justo. Né? Idade histórica tem também? Idade de fundação? Não, idade de fundação nesse ponto não. Mas Cananéia é top. Uma vez, aí as cidades serão classificadas por conta dessas faixas de população, e uma comissão de notáveis fará essa análise que você provocou aqui. As cidades serão premiadas segundo os
segmentos de turismo que elas mais se destacam. Só em praia, eu tenho eles aqui. Turismo social, ecoturismo, cultural, foi dito aqui. Aí, são os 13 segmentos. Nós vamos premiar 39 cidades. 3 cidades, 3 municípios em cada um desses 13 segmentos. Isso que o Gabriel disse que eu posso votar em 3 cidades, é isso? É uma que você vai votar na cidade do coração e em 2 cidades turísticas. Mas, doutor Dirceu, o que atrai as pessoas a votarem em Bofete? Além das belezas naturais, né, que eu já salientei, nós temos um fato... reforçar, sabe que em política tem que pedir o voto 2 vezes. Sem dúvida alguma. Tanto é, né, que eu pedi o voto, teu voto, eu cheguei primeiro, né, e quem chega primeiro bebe água limpa. O que tem? O que está mostrando ali em Bofete? Ali? Aí é o primeiro lugar, agora já passou as 3 pedras, né? Sim. Mas o início é o primeiro lugar onde foi descoberto Ali. Petróleo no Brasil, né? Sim. Foi uma perfuração em 1892, né? Então Bofete é histórico na perfuração de petróleo no país e na América Latina. Também nós temos um exemplo na área acadêmica, que foi o professor Antônio Cândido de Mello e Souza, falecido tem pouco tempo. Ele era um crítico literário e um sociólogo. Ele fez uma pesquisa do êxodo rural na década de 40 e 50, no estado de São Paulo, né? Então, Bofete ficou conhecido através do livro Parceiros do Rio Bonito, de Antônio Cândido, ficou conhecido em razão da pesquisa do êxodo rural e a pesquisa do caipira paulista. Tá? Então, as belezas naturais que estão passando, as 3 pedras, é o maior ponto energético do Polo Oeste, um dos maiores do Brasil. Aí Mas depois, como turismo, esse ponto aí é inatingível, eu não consigo subir lá. com certeza que chega, até o prefeito foi, você vai chegar. O prefeito faz campanha, eu não passo. O prefeito faz aí você campanha. vai sentir energia. Com a bandeira. Sem dúvida. Foi fincar a bandeira lá, prefeito? Isso, já subi 14 vezes lá. É. Tá, o 14 é só, porque é o Sim. nosso código de área. Perfeito. Mas, Otávio, o que você destaca quando você pede votos para Ilha Solteira? Ilha Solteira é uma cidade, ela é planejada, ela foi elaborada para a construção de Ilha Solteira. Ela tem claro, seus potencial natural, como a praia artificial de Ilha Solteira, tem o porto, onde chegaram, né, os materiais da usina, que dá uma visibilidade enorme para a usina hidrelétrica. Tem a visita, para quem não conhece uma usina, a geração de energia pode estar adentrando na usina. Tem o zoológico da cidade, que é um local que está aberto para a população. Temos também a Unesp, que quando começou-se a Universidade Paulista do Estado de São Paulo, ela foi decretado na Ilha Solteira. É uma cidade também muito na parte acadêmica, que tem vários eventos universitários. É uma cidade que ela tem uma atração. Ela é uma cidade pequena, mas muito acolhedora. Então será muito bem receptiva. É uma cidade que é uma cidade jovem. Ela foi emancipada em 1991. Então ela está sendo um embrião em meio às outras cidades. Então a gente temos certeza que nós somos também top destinos, com nossas peculiaridades. E o mais importante, com essas parcerias que estão sendo feitas, é que realmente o turismo e o cidadão da cidade, juntamente com o turista, nós temos que saber qual é o nosso ponto forte para desenvolver mais rápido o nosso turismo. Eu descobri agora que eu não vivi ainda, né? Porque faz 40 e tantos anos, a Castelo Branco, quando foi inaugurada, eu passei desde esse período, nunca entrei em Bofete. Então, quilômetro 183 não da Castelo. vivi ainda, Isso. indo para Garça, Bauru, ainda entrei tempo, em Bofete. Além do voto. Mas, Otávio, e quando você fala de Ilha Solteira, eu falo, é muito longe. Como é que você reage a essa... Porque aqui tudo, quando a gente não quer fazer, a gente fala, é muito longe. Não, Ilha Solteira, quando você vai até Ilha Solteira, nós temos que pensar no regional. É uma viagem tranquila, temos boa infraestrutura do estado de São Paulo. Quiser chegar por meio do aéreo, os aeroportos mais próximos ali é na cidade de Araçatuba, tem Três Lagoas, tem São José do Rio Preto. Mas o turismo ele tem que passar de não ser tão pontual, e sim regionalizar.
Com isso faz com que você saia sem destino e sem data. Então, com essa infraestrutura que nós temos no estado de São Paulo, você consegue fazer isso. Você pode sair daqui, parar numa outra cidade turística, ficar 2 dias e seguir viagem. Então, o fim do estado de São Paulo é Ilha Solteira. Então, é o começo do turismo. Então, tem muito... Você despender seu tempo e ter uma qualidade de vida boa. Gabriel, me convença aí a Cananéia. Bom, falar de Cananéia é muito fácil, né? Eu falo assim, Cananéia... Vocês são maravilhosos. Vocês defendem a cidade de vocês com uma competência maravilhosa. Eu falo assim, Cananéia hoje, nós temos como os principais belezas naturais de Cananéia, sem dúvida nenhuma, que foi a natureza que fez, né? Nós temos praias paradisíacas, praias maravilhosas. Cananéia hoje ela é considerada o maior berçário da vida marinha do Brasil. Por isso que a ostra lá é famosa? É a melhor ostra do Brasil, é de Cananéia. Você falou que é a cidade mais antiga, agora a melhor ostra, eu estou acreditando. Ela é a melhor ostra que existe em produção. Criando desde que o Brasil começou? Ela é criada pelas comunidades quilombolas que nós temos na cidade de Cananéia. Nós temos o turismo, que você conhece como faz o cultivo e a criação da ostra. Então, assim, a Unesco decretou Cananéia como um patrimônio natural da humanidade. Nós temos, como está vendo ali, o centro histórico da cidade, ele é todo com casarios antigos, e de lá surgiu os ditados de eiras e beiras. Existe alguma lei que determine essa conservação? Sim, Cananéia hoje existe o patrimônio histórico, que ela é defendida pelo CONDEFAR. Tanto que agora vai ter, agora nos próximos dias 19 e 20 de agosto, a Jornada do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo. Cananéia é integrante da jornada, né? Como pela preservação do patrimônio histórico, né? Então... Enéas vai detalhar isso. Sim, então, Cananéia ela faz parte da Jornada do Patrimônio, que acontece agora do dia 14, mas no dia 19 e 20 vai ter as visitas monitoradas aos casarios antigos, né? Então, quer dizer, esses casarios eles vão ser abertos a toda a população que quiser estar conhecendo os casarios, vendo como era a construção. E todas elas são construções de muito antigas. Existem construções de 1570, que são preservadas na sua integralidade como ela era. Se eu for no museu lá, eu vejo o quê? No museu hoje em Cananéia nós temos, dentro do museu, o segundo maior tubarão branco que foi capturado em Cananéia do mundo. Tem aproximadamente, foi capturado com 5,5 metros, né, o tubarão branco. Dentro nós temos diversas peças que foram encontradas na época da exploração do descobrimento do Brasil. Que Cananéia fala assim, Cananéia ela é hoje a cidade mais velha do Brasil, mas ela foi declarada por Portugal em 1502 como o primeiro povoado do Brasil. Existem histórias, né, em livros, em Portugal e até no Brasil, de que Cananéia em 1498 ela já era habitada. Ela foi habitada pelo bacharel Cosme Fernandes, que ele foi deixado em Cananéia uma forma de castigo, né, da coroa portuguesa. E a partir dali ele fundou um povoado e dali surgiu a vila de Cananéia, que hoje é Cananéia, que foi fundada em 12 de agosto de 1531 e vamos estar completando agora 486 anos. Então, além de tudo isso, Cananéia tem, como Ilha Solteira tem a vocação para acadêmica, com universidades, Cananéia também tem o contingente acadêmico. Cananéia hoje é o maior polo de visitação prático acadêmico do estuário, biologia, oceanografia e a visitação à Ilha do Cardoso. A Ilha do Cardoso hoje sem dúvida nenhuma, é um dos maiores patrimônios naturais do estado de São Paulo e do Brasil. Aristides, como é que você convence esse pessoal a trabalhar pelo município nessa divulgação de turismo? Porque
São cidades que têm que se apresentar com vocação de turismo, né? Então, O doutor Dirceu está aqui puxando tudo. Volto, né? Sim, sim. Por baixo da não, mesa. Não, assim. é. Te cutucando aí debaixo da mesa. Não, mas você tem que haver um convencimento para fazer com que as cidades, né, se empenhem. Porque não basta o prefeito me pedir o voto, né? Ele tem que me convencer que eu vou votar em Bofete. A proposta Não, mas governo. eu quero saber o convencimento para que as cidades se empenhem. Aí há Participar é fácil. Aí há eu quero dois saber. movimentos. Há dois movimentos. Um movimento é o movimento que o prefeito faz com a própria população. Então, a primeira votação ela deve ser do próprio morador, né? O morador deve, sentindo orgulho da cidade, amando a cidade, ele transmite esse amor a quem o visita, a quem visita a cidade. Então, acho que esse é o primeiro movimento. Receptividade. Né? A receptividade, fazer com que o bem receber, o produto turístico, faça parte do dia a dia da população, não só dos prestadores de serviço que ficam em hotel ou nos restaurantes, nos atrativos turísticos, que são até treinados. Essas cidades não têm turismo de negócio, nenhuma delas. Então, algumas cidades têm, nós estamos falando, das aqui três, das três aqui, Cananéia, Bofete e Ilha Solteira. tem um turismo de negócios que é o turismo de negócios mandatório, né? As pessoas visitam a cidade porque vão lá prestar serviços, dar assistência, por causa de contrato. Então, sempre tem, esse mínimo tem. Agora, a atração de fluxos turísticos para lá, cada um deles, ao fazer o plano diretor da cidade, que é o que está na lei, identificou os segmentos que lhes são mais fortes, que são mais atraentes do ponto de vista de despertar o interesse para que alguém da região, ou até de longe da região, ou até de outro país, possa visitar a cidade. Então, aí que vem a estratégia de promoção. Nós estamos falando um pouquinho aqui da economia compartilhada. Quer dizer, quando o turista vota, quando o morador vota, ao receber uma informação de que o voto dele foi aceito e o prefeito agradece o voto, que é o primeiro movimento que ele recebe depois de votar, é um e-mail de agradecimento. E nesse e-mail vai ter um link, e o link, a partir daí, ele vai receber toda a programação da cidade, tudo que as prefeituras querem fazer, que é informar o seu calendário de eventos, as promoções de final de semana, as promoções de feriado prolongado, das férias, e cria-se, então, esse canal de comunicação. Começando pelo coração e depois pelo racional. Perfeito. Eu preciso ir para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto para conversar com o prefeito de Cananéia, o Gabriel Rosa, prefeito de Bofete, doutor Dirceu, prefeito de Ilha Solteira, o Otávio Gomes, e também o Aristides de La Plata Curi, que é presidente da SCAL International de São Paulo. Inclusive para falar mais de Bofete aqui, porque eu fiquei preocupado, né? Morrer sem ir Bofete agora. Nós retornaremos em instantes com gente que fala. Jornalista Luiz Henrique fala agora para a gente das vantagens de votar no Top Destinos Turísticos. A gente só vende aquilo que a gente compra. E se a gente está realmente interessado em gerar empregos, comprar empregos para a nossa cidade, comprar desenvolvimento, né? E nós precisamos vender a imagem da nossa cidade. Então, votetop.com.br e faça mais do que um voto. Faça campanha para promover o que há de bom e de melhor no seu município do coração. É isso. Vamos junto, desenvolvimento sustentável da atividade turística no estado de São Paulo, uma referência para o Brasil e, quiçá, para outros destinos internacionais. votetop.com.br. Aristides, nós queremos saber o que é o Top Destinos Turísticos. É uma premiação que procura desenvolver e promover os destinos turísticos nessa primeira edição no estado de São Paulo. Então nós vamos, em novembro, premiar os principais destinos turísticos que se destacaram com os critérios que estão na votação. Então eu vou pedir para todos que estão nos assistindo a entrarem no site www.votetop.com.br e votar na cidade do seu coração e em 2 cidades e 2 destinos turísticos do estado de São Paulo. Com essa premiação, a gente vai procurar envolver moradores, população e turistas. E ao final do concurso,
as cidades que se destacarem vão ser promovidas com toda a expertise da ADVB e do SCAL Internacional São Paulo. Secretário Laércio Benco, quais são as novidades da Secretaria do Turismo? São muitas novidades, nós temos, além das 70 instâncias turísticas, estamos criando mais 140 municípios de interesse turístico em todo o estado, de tal forma que teremos 210 cidades recebendo recursos anualmente nos próximos anos para garantir o desenvolvimento turístico e assim garantir geração de emprego e distribuição de renda nessa que é a indústria do século XXI, a indústria da paz, a indústria do entretenimento, do lazer e da alegria, que é o turismo. Você está conosco no Gente que Fala, TV aberta, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, TV Guarulhos, Facebook Gente que Fala, programa Gente que Fala, facebook.com/programa Gente que Fala. Hoje estamos recebendo o presidente da SCAL International de São Paulo, Aristides de La Plata Cury, o prefeito de Cananéia, Gabriel Rosa, o prefeito de Bofete, Dr. Dirceu, o prefeito de Ilha Solteira, Otávio Gomes. Um registro antes da FIPESP, um carro 0 km e prêmios do 17º Arraiá, entregues na sede social. Dia 14 de julho, no saguão da sede social, o presidente da FIPESP, Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, entregou os prêmios aos sorteados no 17º Arraiá, realizado em Serra Negra. Duarte Moreira agradeceu a presença de todos, parabenizando os ganhadores e disse que são eles os associados que fazem dos Arraiás um grande sucesso. Deu início à entrega dos 15 prêmios aos sortudos do evento. Ricardo Toyote Tomo, aqui de São Paulo, ganhou uma moto elétrica infantil, né? O Sidney Torrecilha Basso, de Guararapes, ganhou uma adega climatizada. Dário Burgugi, de São Pedro, um micro-ondas. Beatriz Assagra Maurício, de Ribeirão Preto, ganhou um drone. Salvador Ortega Marques, de São José do Rio Preto, ganhou uma bicicleta. Renata Polato Lauer, de Suzano, um tablet. Maria Aparecida Catalã, de Ribeirão Preto, um notebook. Márcia Stankoff da Silva, de São Paulo, uma cervejeira. Severino Ramos do Nascimento, também São Paulo, ganhou um smartphone. Luiz Paulo Dias, de Araçatuba, ganhou um videogame. Débora Martins Gomes Faria, de Sorocaba, um televisor. Cássia Maria Fares, de Campinas, uma lavadora. Laércio de Brito, de São Paulo, uma geladeira. Marli Aparecida de Oliveira de Campinas ganhou uma moto Phaser 150. A Maria Aparecida de Souza de Campos do Jordão ganhou um veículo Toro da Fiat. E também houve a entrega de prêmios dos sorteados surpresa. Bianca Alexandre Cranzil, uma moto 0 km. Raimundo Vieira da Costa, uma geladeira. Roseli Salmento dos Santos Moraes, uma TV Full HD. E neste encontro, o Duarte Moreira entregou um cheque no valor de R$ 1.647 para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, em mãos do Dr. Davi Arnaldo Vieira de Carvalho, quantia essa doada pelos associados dos seus vales refeições não consumidos durante o evento. Nós trazemos aqui informações sempre da FIPESP. Nosso Gente que Fala está no ar há 16 anos e esta parceria se mantém desde então. O nosso assunto hoje, Gente que Fala Turismo, parceria do Gente que Fala com o Vote Top Turismo, com o presidente da SCAL International de São Paulo, Aristides de La Plata Cury, prefeito de Cananéia, Gabriel Rosa, prefeito de Bofete, Dr. Dirceu, prefeito de Ilha Solteira, Otávio Gomes. Este Top Turismo... É o Top Destinos Turísticos. Top Destinos Turísticos. Bofete, Cananéia, Ilha Solteira, vocês concorrem a algum item? Nós concorremos como cidade top destino turístico. Perfeito. Mas na primeira fase, todo mundo vota na cidade turística. Perfeito. O segmento só entra depois de classificar. Não, perfeito, eu entendi. Mas, por exemplo, eu citei aqui no início que Cananéia e Ilha Solteira podem ser considerados, né, cidades que atraem... Balneárias, né? Balneários, né? Pode ser considerado balneários, né? Mas existe algum item comum que eu prefira Bofete além do... Eu sei se você... Sim, nós temos, em razão da gente estar no interior do estado de São Paulo e ser o berço, a terra natal do Carreirinho, que
foi um dos maiores músicos sertanejos, compositor. Então nós temos o Festival Carreirinho, que atrai pessoas e duplas de todo o país no nosso festival, que é junto com o aniversário de Bofete, que é no dia 21 de abril. Por causa disso que é feriado nacional. Sim, sim. É aniversário de Bofete. A Tiradentes foi uma consequência da história, né? Sim. A gente pretende também reescrever. Por que tem locações? A TV italiana veio fazer locações em Bofete. Nós tivemos a RAI, Rádio e Televisão Italiana, fazendo uma minissérie em Bofete. Em razão das belezas naturais, então, sem dúvida alguma, claro. Muito simpático, valoriza Bofete. Eu sou um bofetense de nascimento. Sim. Nasci na rua 9 de julho, número 118, pelas mãos do meu pai. Meu Gabriel pai nasceu em Canané? Eu nasci aqui em São Paulo, mas com um dia após sair do hospital, resido em Cananéia, onde minha família tem raiz lá desde 1500. Otávio nasceu em Ilha Solteira. Sou nascido, criado e estudado em Ilha Solteira. E comecei minha vida política em Ilha Solteira também. É a primeira eleição que você concorre? Primeira eleição. Já vitoriosa, sim? Graças a Deus. O que levou vocês a disputarem o cargo com a prefeitura dessa cidade? O amor pela terra. O senhor é delegado. Isso, voltei para minha terra, tem pouco mais de um ano. Minha mãe tem 91 anos e mora em Bofete. Voltei para ficar próximo da minha mãe e dos meus conterrâneos. E o povo me deu de presente a prefeitura de Bofete. Gabriel. Bom, eu tenho uma história política. A minha família tem uma história política com Canané, né? O meu bisavô foi prefeito, o meu avô foi prefeito, o irmão do meu avô foi prefeito, meu tio foi prefeito. E da minha geração na família, eu gosto da política. Eu sou advogado de formação e trabalho na área e, assim, a minha família ficou muito tempo afastada da política em Canané. Por ver a cidade numa situação muito crítica, eu resolvi tentar mudar a cidade. Por isso eu resolvi ser candidato. Fui candidato, obtive êxito. A gente era um grupo totalmente novo. Eu fui eleito com 28 anos de idade, um dos prefeitos mais jovens do estado de São Paulo. Sou o prefeito mais jovem eleito da história de Cananéia. Então, junto com toda a equipe que a gente formulou, a gente está buscando reestruturar a cidade. E foi um dos objetivos que eu resolvi ser candidato e hoje estou prefeito, foi fazer com que Cananéia pudesse progredir, que nós que amamos a cidade, moramos na cidade, possamos ter uma cidade melhor para a gente viver. Esse foi o principal motivo. O amor pela cidade e ter um desenvolvimento melhor para que eu possa morar, para que a família toda, todos os caiçaras de Cananéia possam ter uma qualidade de vida muito melhor. Otávio, eu quero ouvir a tua campanha e faça o teu... É a primeira vez que você concede uma entrevista assim? É a primeira vez. Nós tenho um pouquinho de receio de ainda mais câmera e microfone. Então a gente vai suando na mão, mas aos poucos. Minha função aqui é dificultar. Nós ficamos tensos de saber qual vai ser a pergunta, mas como o colega Gabriel também, minha família, ela tem esse veio na política, né? Meu pai foi o prefeito que emancipou Ilha Solteira. Meu pai foi 2 vezes deputado estadual. Minha mãe foi prefeita de Ilha Solteira. E eu sou nascido, criado e estudado em Ilha Solteira. Estava trabalhando em Belo Monte. Na prefeitura. Não. Foi assim, nos corredores, né? Sim. E eu estava trabalhando na usina de Belo Monte e fui convidado a voltar para Ilha Solteira para ficar perto, né, realmente dos conterrâneos, que a vida passa tão rápido que a gente, na hora que vê, nossos pais não estão mais aí. Então foi uma decisão, não politicamente, mas sim pessoal. E a gente foi convidado aí a ser candidato. Eu fiz a pergunta para o Aristides, né, como ele consegue motivar as cidades. Agora eu queria saber de vocês como vocês se motivam para participar de um evento desse, né? Como é que é? O Top Destinos Turísticos. Deixa eu fazer uma observação antes.
O Top Destinos Turísticos ele podia ter sido concebido em qualquer época, né? Mas a coincidência foi que ele foi implantado junto com esse novo, essa nova política nacional que reestruturou a forma como as instâncias se relacionam dentro do Estado de São Paulo. Há um fundo constitucional, essa é uma novidade, a maioria dos paulistas desconhece essa verdade. O Estado de São Paulo é o único da federação que tem um fundo constitucional para desenvolvimento do turismo. Isso vem de longa data. A primeira instância foi criada por lei no Brasil em 1947. Desde então foram sendo constituídas as instâncias balneárias, hidrominerais, climáticas e turísticas, totalizando hoje 70 instâncias que existem no Estado de São Paulo. O que a lei veio trazer, houve até uma alteração na Constituição para tornar isso possível, é que a cada 3 anos as instâncias serão avaliadas, segundo critérios que estão no projeto de lei complementar 1261 de 2015. Essa avaliação é feita segundo o critério. Valorizar isso. Quanto rebaixar uma cidade. Exatamente. É isso? Primeira e segunda divisão das instâncias brasileiras. Então são 70 instâncias que constituem as que mais recebem esses valores do DAD, que é o Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Instâncias, esse fundo de apoio ao desenvolvimento de municípios turísticos agora, e mais 140 cidades que vão pleitear como se estivessem numa categoria de acesso, para serem depois municípios, além de municípios de interesse turístico, se tornar de instância. Então é verdade, a cada 3 anos vai haver uma comparação, um ranqueamento, está na lei. As 70 cidades serão objeto de uma análise técnica, haverá um ranqueamento. As 3 que são piores avaliadas serão comparadas aos 3 municípios de interesse turístico melhor avaliados. Essa avaliação, que será feita dos 3 piores de instância com os 3 melhores, vai fazer com que, se o município de interesse turístico tiver uma condição superior à instância, no ano seguinte ele passa a ser instância. E a instância passa a ser município de interesse turístico. Só uma ressalva, só nessa da pior qualificação seria de não ter atingido metas... Isso, que está previsto na lei. Estão metas de turismo, metas do desenvolvimento turístico. Então, o município que é instância e não atingir essa meta, ela pode ser rebaixada a ser interesse turístico, né? E tem uma ressalva para municípios com mais de 200 mil habitantes. Então, municípios de 200 mil habitantes... Que é instância hoje. Se perder a condição, não volta nunca mais. Mas o que eu ia te dizer, então, é o seguinte, essa competitividade sadia que essa nova legislação trouxe para esse quadro que nós estamos aqui rapidamente resumindo, faz com que o Top Destinos ganhe em atratividade. Ou seja, é uma ferramenta que os municípios vão usar para explicar para a sua população por que nós precisamos disso para sermos instância, para sermos municípios de interesse turístico ou para continuarmos instância. Deixa eu fazer um registro aqui. A Flávia Carvalho, né, ela mora no Rio de Janeiro, amiga de muito tempo, dos tempos de faculdade ainda, e, bom, um registro muito especial. Ela é do blog Viciadas em Crochê, e ela compartilha o nosso Gente que Fala com Viciados em Crochê, e outro dia atingimos 1.100.000 visualizações através dessa gentileza que a Flávia faz conosco. Mas, Otávio, a Flávia diz que morou em Ilha Solteira no começo. Só tinha 3 mulheres lá. Ela, a Flávia, que é professora de Educação Física, uma enfermeira e uma assistente social. Não é do seu tempo. Pode ser do tempo do meu pai, porque meu pai era o médico do hospital quando fazia a construção de Ilha Solteira. Eu vou repetir a pergunta a vocês. O que os motiva a participar de uma promoção dessa, Top Destinos Turísticos? O que os motiva? Primeiro... No teu caso, doutor, o senhor ainda não é uma instância. Mas vamos chegar lá. Perfeito. Sem dúvida alguma. Inclusive contando com o seu voto. Levanta a plaqueta. Isso, com certeza. A torcida organizada. Mas o que os motiva a participar de um evento como esse? Primeiro, que vai dar uma visibilidade para os municípios. Nós estamos tendo um intercâmbio cultural, turístico. Isso é muito importante. E o fim
Zancopé. O fim vai ser o benefício ao turista. Porque quando a gente fala em instâncias e municípios de interesse turístico, que vai ter esse ranking, vai ter a Série A e a Série B, quem vai ser beneficiado com isso? São os turistas. Quando os senhores o falam em destinatário Série final. A e Série B, me ocorre uma coisa que o Gabriel e o Otávio não sabem. Mas há algumas décadas atrás, o importante é que se tivesse um time de futebol com o nome da cidade. Né? Para poder, era o jeito que tinha de falar o nome da cidade mais fácil. Então a equipe de lá, qualquer divisão que fosse, estava. Hoje isso mudou, não existe mais. Então essa primeira e segunda divisão é de outra forma. Nessa época a Cananéia tinha o CAC, Clube Atlético Cananéia. É isso aí. Ilha Solteira também tinha também. Isso é fato. Inclusive era um time que minha avó era presidente. A política está toda no sangue. O que os motiva? Parece que Cananéia é muito fácil falar de turismo. Assim, falar de Cananéia... Você já entra com o juiz ajudando. Falar de Cananéia é muito fácil. O que me motiva, o que me motivou a participar dessa disputa do Top Destinos Turísticos da SCAL, quando eu conheci o projeto com o Ari, eu conheci o projeto lá em Ilhabela, no evento das instâncias turísticas. O que mais me motiva, em primeiro lugar, é falar da minha cidade. Porque se eu não gostar de onde eu moro, de onde eu vivo, como eu vou falar para qualquer pessoa? Então, assim, o que mais me motiva é falar. E eu gosto de falar da minha cidade porque eu amo a cidade que eu moro. Sem dúvida nenhuma. Não fiquem bravos, mas é a cidade mais bonita que existe no estado de São Paulo. Cara, é forte, meu. Todos eles, né? Temos, assim, os atrativos, as belezas naturais. Que bofete aqui, é bonito, ó, depois de Cananéia. Eu falo assim, a gente come quietinho. Ele fica perto de Minas ali, né? Mas eu falo assim, o que mais motiva é isso, é poder falar dos atrativos naturais que nós temos. Não é questão de ser só fácil falar. Cananéia, ela tem os atrativos, Cananéia, ela fez parte da história do Brasil. Cananéia, eu afirmo sempre, Cananéia é onde o Brasil começou. Cananéia, ela é patrimônio da Unesco, patrimônio da humanidade pela Unesco, é o maior berçário da vida marinha no Brasil. Ela é a cidade mais visitada por acadêmicos que fazem TCC, que fazem história. Existe a parte arqueológica e histórica dentro da cidade. Então, assim, o que motiva é você poder falar dos atrativos que você tem. Por que você iria conhecer Cananéia? Você vai conhecer Cananéia porque tem lugares paradisíacos e lugares maravilhosos. Bem como você também vai votar, Zancopé, em Cananéia. Otávio. O que motiva a gente, primeiro, nós estamos buscando levar o nome da nossa cidade, cada um tem suas particularidades, então a gente precisa primeiramente divulgar. Segundo ponto importante, porque a Ilha Solteira entrou no Top Destino Turístico, é fazer a parte, ter um termômetro, porque hoje nós somos muito no achismo, e nós temos que saber realmente aonde atuar. Quando vem uma verba, a gente tem que saber realmente aonde investir no local certo. Então, isso é um modo com que a gente terá perfeitamente dados e situações para poder saber realmente a nossa imagem perante aos turistas e até mesmo a nossa sociedade. Então, fazer com que isso se torne sistêmico e não pontual, isso nos motiva, faz com que a gente crie raízes e não façamos política. E sim olhar a nossa cidade ou até mesmo o nosso estado de uma forma generalizada, fazendo com que esses programas se concretizem e não se façam principalmente política. Nós queremos, com isso, fazer com que o nosso turista seja valorizado. Você veja, Zancopé, é o seguinte, tem aquele binômio, né? A cidade que é boa para o turista é boa para a população e vice-versa. Toda vez que se implementa uma melhoria para receber bem o turista, que passa alguns dias na nossa cidade, quem mais se beneficia com isso é o morador que passa lá o tempo todo. E o Top Destinos, ele trabalha essa relação. Quando vota-se na cidade do coração, você atrai o morador.
ou quem tem uma relação afetiva, porque nasceu na cidade, que morou. Tá. Quando você pede o voto como turista, né, com destino turístico, aí você pega o turista. Essa relação de bem receber, que é o que o TOP trabalha, é o que faz com que potencialize a promoção. Nós estamos chegando ao final já desta edição de Gente que Fala, mas, doutor Dirceu, com frequência a gente vê destinos a 100 quilômetros de São Paulo. Aí, no caso de Bofete, está 183 quilômetros de São Paulo. Castelo Branco. Sim, mas isso dificulta alguma coisa? Isso ajuda? De maneira alguma. Talvez até aproxime mais, em razão da proximidade com a capital e os grandes centros do estado de São Paulo. E é interessante também, quando nós falamos do prêmio TOP, é um case de geração de empregos e renda. Dentro do momento atual de crise que vive o país, seria uma válvula de escape para os municípios conseguirem, através do turismo, buscarem a geração de emprego e renda também. Então isso é muito importante. E Zancopé, fazendo mais uma colocação, agora para o convencimento mesmo do seu voto. Final. Bofete tem um ar mais puro do mundo. Mas eu gosto da poluição. Você sabe por quê? Sabe por que tem um ar mais puro do mundo? Porque no nosso hino, o hino de Bofete, a primeira estrofe diz o seguinte: teu ar exala o perfume do amor. Que ar mais puro do que o perfume do amor? Maravilha. Só para registrar, Aristides, como as pessoas podem votar no Então, no acesse o site votetop.com.br e clique no Vote Agora, faz um pequeno cadastro e depois passa-se a votar na Cidade do Coração e em seguida nas até duas cidades turísticas. E aí vamos ver quem é que vai ganhar. Tem espaço para muita gente, são 13 segmentos, 3 premiados de cada segmento, mas a população precisa votar na Cidade do Coração e na cidade turística que mais lhe apetece. Eu agradeço ao Gabriel Rosa, que é prefeito de Cananéia, agradeço ao Dr. Dirceu, que é prefeito de Bofete, agradeço ao Otávio Gomes, que é prefeito de Ilha Solteira, que participaram desta edição de Gente que Fala Turismo, parceria Gente que Fala, com o Vote Top Turismo, realização da Escola Internacional de São Paulo e também da DVB, Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil. Final desta edição, estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, bom final de semana a todos, até lá.